Hoje para mim é um dia especial porque assim, é um cara que eu conheço há anos, como diz ele, eu fui lá participar do podcast dele, a gente rodava, jogava bola, aquele movimento todo de guri, olha onde a gente está. Para mim é uma referência hoje na área do agronegócio, principalmente nessa questão de se preparar, de ter conhecimento, de saber qual a melhor ferramenta e tudo mais. Então, assim, busca conhecimento, é um cara que sempre está viajando e isso fez com que ele realmente pudesse buscar um novo mercado, que é a escola do agro. Mas antes de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de quem é o William Xandó, Legal. vida pessoal, que te fez entrar nesse mercado, família, como que é essa conciliação, porque querendo ou não, você acabou de voltar, você estava para... Tá nos Estados Unidos. 6 meses? 6 meses. Então são 6 meses longe da família, né? Com certeza. E aí isso pesa pra caramba. Eu sei que é uma decisão que não é fácil ser tomada, mas eu sei que é um propósito maior para tudo isso. Mas antes de tudo isso, antes de números, seguidores e projetos, quem que é o William Xandó? Rapaz, essa pergunta ela não é simples de ser respondida, né? Mas é um filho do Deus Altíssimo, né? Amém. Imagem e semelhança do Deus Altíssimo. William Xandó, antes de tudo, é um filho amado, né? Eu sou filho do meu avô, né? Então os caras falam que criado com vô e com vó é Nutella, mas isso aí não funcionou comigo não, mano, entendeu? Então meu avô, só pegando uma história aqui bem rápida, de referência do meu avô, eu tinha apenas 9 anos de idade, meu avô falou assim, bom, você já tá muito grande, já tá na hora de trabalhar, vamos lá tirar mel comigo, né? Aí eu falei, vô, vamos tirar então lá, né? Vou com 9 anos de idade, cheguei lá, meu avô tirou a camiseta dele, chegamos nas caixas de abelha lá, você vai fazer fumaça pra mim. Aí eu, só com 9 anos de idade, ele falou assim, e se você bater numa abelha, você vai apanhar de mim, porque o enxame vai vir em cima de você e de mim. E aí eu, cara, cheguei lá, a abelha pegou no meu pescoço, já ali, fui querer chorar. Ele falou, cala a boca, que homem não chora. Eu tinha só 9 anos de idade. Então meu avô forjou meu caráter desde novo, né? Então, respondendo a sua pergunta, quem é o William Xandó? Sou um filho do Deus amado, sou filho desse vô querido, que Deus levou ele, sou filho da avó também, e sou marido da Aline há 22 anos, sou pai da Isadora e da Lorena, e agora sou um entusiasta da tecnologia no agro e tenho levado como propósito o conhecimento e o desenvolvimento. Você é um cara que tem muitas conexões e trabalha com muitas pessoas e tem esse lado. Eu conheço você há muito tempo e sempre vi esse destaque nessa questão de estar sempre buscando estar próximo das pessoas, se conectando. Foi líder um tempo ali na igreja também, sempre liderando e tudo Sim. mais. O que faz isso agregar para o seu conteúdo do lado pessoal para o lado profissional? Pessoas, né? Hoje, tudo que a gente vai fazer, por exemplo, atrás daquelas câmeras ali tem uma pessoa, né? Então você não sabe se aquele cara teve um dia bom, um dia ruim, se ele tem uma criança doente, se ele contraiu uma dívida, se ele está passando o melhor momento da vida dele, a gente não sabe, né? Então, eu tenho dito, né? Num dos meus treinamentos, uma das minhas mentorias, não é só agro, é sobre pessoas. Então, se você entende de pessoas, você consegue fazer essas conexões, né? Então, esse tempo que eu passei com liderança com jovens, o jovem, ele é o seguinte, hoje ele está apaixonadíssimo, amanhã ele está odiando. Ele é muito volátil, né, cara? E aí, todas as nuances do jovem me ensinou o quê? A ter paciência com as pessoas, a saber entender, a compreender. Isso me ajudou também a ser um pai melhor de adolescentes, né? Depois. Então, por todos esses lugares que a gente andou, eu digo para você, óbvio, o que importa no final do dia são as pessoas.
Hoje eu vejo que muito da riqueza é mensurada, mas não tanto pelo dinheiro, mas também nessa questão do network. Onde às vezes a pessoa pode ser bilionária, rica pra caramba, mas se ele não tiver network, realmente às vezes o cara não sai do lugar. O quanto isso hoje está fazendo a diferença no agronegócio. Porque assim, o cara pode ter lá ter um melhor maquinário parado lá na fazenda e tudo mais, e de repente não ter um funcionário adequado para tocar aquele equipamento. isso aí. Olha, no agronegócio são muitos desafios da porteira para dentro. O produtor rural não tem hoje dificuldade de investir 4, 5 milhões numa máquina. Mas eu volto a bater nessa tecla, o cara às vezes não está preparado para desenvolver aquela tecnologia. Há uma pesquisa no país que diz que de 100% da tecnologia embarcada naquela máquina é utilizado em torno de 25%. Eu digo que no máximo 15% esse número não chega. Então o que acontece? A network, respondendo a sua pergunta, ela vai te levar em alguns lugares que nem a tecnologia leva. Quer ver um exemplo? 2023, eu estava trabalhando no estado do Nebraska, lá nos Estados Unidos, eu conheci um australiano, Benjamin. E aí, estamos trabalhando, fizemos uma amizade, a gente dividia o mesmo trailer lá, né, cara, para morar. E ele gosta muito do Brasil, eu ensinei a falar algumas palavras em português, ele me ensinou a falar algumas palavras em inglês. E a gente sempre fazia uma resenha ali, que a gente trabalhava na mesma equipe, né? Então, sempre a gente jantava junto, né? 2024 isso, 2023. 2024, eu tenho uma oportunidade de ir para a Austrália. Eu precisava de uma referência na Austrália para que validasse o meu visto lá. Para quem que eu ligo? Para o Benjamin. Falei, Benjamin, eu tenho uma oportunidade aqui, é um vizinho aí do seu estado e tal, você pode dar uma referência minha? Não, claro, William. O fazendeiro ligou para ele e falou assim, o William, lá eles me chamam de William, né? Eles não conseguem falar Xandó, né? E aí, o William é uma boa referência, pode contratar. Então, a network, ela consegue fazer essas conexões, que você não consegue fazer nem pagando. Vendo essa história, me lembro de a gente em Brasília buscando recurso, eu e o prefeito e tal, e aí eu conhecia o assessor direto da ministra Simone Tebet. E aí nós precisava de uma reunião com ela, de encaixe, para tentar trazer o nosso Instituto Federal para dentro de Maracaju. Nós estamos fazendo esse trabalho e mostra realmente esse lado da importância do network em todos os setores, porque realmente aqui atrás a gente está com o Jefferson tem conhecimento das pessoas dele, através do trabalho dele está levando mais mensagem, e a nossa ideia é justamente isso, levar conhecimento para as pessoas, de alguma forma, para tentar, para que aquele jovem que está lá de repente estudando na Escola Manuel, sem perspectiva nenhuma, como teve as mesmas dificuldades que as suas, de ser criado pelo avô, possa de repente deslumbrar e falar, não, cara, eu posso ser igual o William Xandó. A nossa ideia do programa, do podcast é essa, para que a gente possa dividir essas histórias e principalmente compartilhar experiências de vidas para que outras pessoas se espelhem. Você olhando para isso, onde que nasceu essa vontade de trabalhar com agronegócio e com esse ramo da tecnologia? Na verdade, esse start no agronegócio, ele começou com uma demissão, né? Eu trabalhava ali no posto do Ricardo, ali no posto Techá, como frentista, né? E eu tomava umas cachaças e não ia trabalhar, né, cara? Entendeu? Eu fui demitido só por causa disso, só porque eu não ia trabalhar. Né? Não teve muita paciência comigo. Na verdade, isso teve um gatilho, né? Eu fui pai muito novo, né? Com 19 para 20 anos, a minha namorada, na época, a minha esposa hoje, ela engravidou e eu não tinha muito controle emocional ali, então eu acabei me refugiando na bebida ali para tentar amenizar uma situação que eu não estava preparado, não tinha nem onde cair vivo, né? Na época ali, né? Isso, 2005, né? 2004 para 2005. Então, eu
acabei sendo demitido do posto Texaco. E muitas pessoas me falaram não, cara. Inclusive o Marcos Caldeirão me falou não, cara. Entendeu? Tô contando essa história que se ele ouvir esse podcast, ele vai lembrar disso. Eu fui pedir emprego para ele na Caldeirão. Ele falou, não tem vaga para você aqui, cara. E hoje eu dou graças a Deus que ele falou esse não para mim, cara. Aí eu fui procurando emprego em alguns lugares e eu falo para você, Robert, a soberba precede a queda. Eu tinha falado que eu nunca ia entregar água e gás, porque a gurizada que entrega água e gás não tem tempo de procurar outro emprego, né? Eles estão sempre entregando, né, cara? Fui entregar água lá na Recoca, cara, com a Eliane, velho. Aí um dia eu tô lavando o estoque lá, limpando, organizando o estoque, escutei lá, cara. Precisa-se de um auxiliar de mecânico na apoio rural, com noção básica de computação, carteira, cara. Foi esse cara, sou eu, mano. Peguei a motinha que eu tinha e vazei lá para apoio rural, cheguei lá, entreguei meu currículo. No meio de 40 currículos eu fui selecionado por um cara, pelo Russo. Inclusive o Russo que me deu essa oportunidade, eu sou extremamente grato a ele. Aí ele falou, você pode ir para a fazenda? Eu falei, agora. Daí ele pegou e falou, então amanhã você vem, traz sua carteira, você foi selecionado. E tive uma história muito bacana lá, bem difícil no começo. Todo lugar tem as suas panelinhas, né, cara? Sim. É difícil pra caramba, por isso que eu falo pra você, você tá num lugar que às vezes você tá se sentindo fora, cara, começa a servir nas pessoas. Então, durante 3 meses eu só lavei banheiro, varri oficina, rastelava pátio, e eu olhava para aquilo e falava assim, cara, se eu fazer isso aqui eu não vou me tornar um profissional. Então chegou um mecânico da fazenda, eu falei, cara, o único jeito de eu chegar nesse cara é servindo esse cara. Aí eu cheguei nele e falei, cara, você chegou na fazenda, eu falei, posso limpar seu carro? Ele falou, limpa aí. Eu limpei o carro dele, tudo, terminei, falei assim, posso organizar suas ferramentas? Ele falou, organiza aí. Fui lá, limpei, caprichei tudo na caixa dele, tudo. Tinha terminado tudo. Aí ele tava lá fazendo um relatório, cheguei e falei assim, se eu fizer um tereré para você, você aceita eu servir um tereré para você? Ele falou, não, pode fazer aí. Mas não fala comigo, que eu tô ocupado aqui. Eu falei, não vou te incomodar, só vou servir o tereré. E eu fiz isso uma semana, cara. Aí ele falou, cara, tô vendo que você tá na minha bota aí mesmo, eu vou levar você no campo. Mas não faz cagada, hein, velho? Daí eu falei assim, não, beleza. O cara pedia uma chave pra mim, eu ia correndo, cara. Por quê? Porque eu vi que a oportunidade da minha vida estava ali. Então foram 7 anos e meio na concessionária. Nesse período aí, foram 2 anos indo de bicicleta para aquele lugar, entendendo que ali eu teria uma chance de ser alguém relevante no agronegócio. Maracaju vive do agronegócio. Não só Maracaju, mas grande parte do nosso país, onde eu vejo que muitas vezes falta o respeito com o agro. Onde as pessoas não entendem realmente qual é a atuação do produtor e qual é a real função dele para que a roda possa girar aí na nossa economia, e não nossa economia, mas no comer do pão de cada dia. Onde você acha que falta as pessoas entenderem dessa importância do agronegócio? Primeiro, eu acho que é a falta de conhecimento, né, cara? O Brasil, onde você vê que uma influencer igual a Virgínia tem mais de 50 milhões de seguidores, mostra o nível de irracionalidade do povo brasileiro. O agronegócio representa 26,7% de tudo que é produzido de riqueza no país, do PIB, quase 27% de tudo que se produz aqui vem do agronegócio. É uma locomotiva que move esse país, que em tempos tão difícil como esse, que tem visto o agronegócio está pujante, é um setor apolítico, independente do governo ou não governo, o produtor rural ele produz, ele está atrás de tecnologia e desenvolvimento. O que tem é uma agenda contra o produtor rural, que faz o cara parecer o agro malvadão. É o cara que escraviza os funcionários, é o cara que dá comida ruim, é o cara que ele é o malvadão e o funcionário é o coitadinho. Isso aí é um discurso de gente que não tem conhecimento. Eu conheço fazendas que são modelo que nem restaurante tem a estrutura que eles têm, entendeu?
até máquina de gelo fazenda tem. O cara pega ali, coloca o gelo na garrafa, vai para a lavoura. Então, tem se criado uma cultura dentro das fazendas, porque o campo, se você não criar esse ambiente, você não vai ter colaborador. E eu digo para essa gurizada que está começando, conheça o agronegócio. É que assim, você pode achar até que eu sou um cara um pouco radical no que eu vou falar, mas se tiver um coque na cabeça, for vegano, e esses veganos é umas imundícies, porque se o produtor não produzisse o que eles comem, eles não tinham comida também. Ah, eu como pepino com não sei o que, alguém produziu aquilo. Entendeu? Não, eu como hambúrguer vegano, alguém produziu aquilo para você comer. Não, porque eu não mato os animais. Não, alguém produziu aquilo para você comer. Então, quando as pessoas falam assim, o agro não para, é muito banalizado isso. Porque esse momento que nós estamos conversando agora, 7, 11 da noite, em algum lugar do mundo tem alguém tirando leite. Em algum lugar do mundo tem alguém colhendo alguma cultivar, tem alguém plantando, tem alguém pulverizando, tem alguém apartando bezerro, tem alguém vacinando, tem alguém colhendo café. Então o agro não para, porque em tudo que você vai fazer, o agro tá. Inclusive quem gosta de tomar uma cerveja gelada, nas grandes capitais, acha que a cerveja dá na geladeira do mercado. Não dá lá. Alguém plantou cevada, alguém plantou barley para ter essa cerveja na sua mesa. Então o que eu falo é que essa agenda contra o agro, ela não passa de uma agenda de pura ignorância, falta de conhecimento. Você é um cara que hoje já foi para os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Canadá, talvez eu vá esse ano. Eu estava ouvindo você esses dias na Rádio Cidade e falando sobre isso, se eu não me engano. Então viajou vários lugares já tendo esse conhecimento do agro. Nosso país é uma grande potência, entendeu? Do agronegócio, isso não se discute. Mas aonde que a gente precisa avançar mais? Muito boa sua pergunta, muito boa sua pergunta. Porque a gente fala de conhecimento, e aí a gente vai lá olhar para as universidades, entendeu? Que daí a gente tem alguns cursos que você vai para uma realidade de uma universidade federal, que às vezes não tem uma estrutura de um maquinário que hoje a Fendt vende de alta tecnologia para aquele acadêmico que está se formando agora entender isso. Então, o que está faltando para que a gente realmente avance como a gente vê em outros países? Robert, eu vou dividir as suas perguntas em duas partes. A primeira parte é vergonhoso um país tão grande dentro do agronegócio com a logística que nós temos. Então, por exemplo, a Austrália. A Austrália, ela é o Brasil que deu certo. Então, eu estava dentro de uma fazenda, a linha de trem passa na frente da fazenda. Então, isso se repete, na verdade, na Austrália e nos Estados Unidos, isso é normal. Então, a primeira parte da pergunta, o Brasil gigantesco com uma logística minúscula. Então, nós não temos portos, nós não temos ferrovias, nós não temos uma logística. Cara, você vai para Miritituba. Miritituba é um porto que virou até meme. Aquilo é vergonhoso. O gringo olha de fora os vídeos, eles falam, William, não é, isso aqui é no seu país? Infelizmente cara. Porque para eles não entra na cabeça deles, entendeu? Então, o que eu vejo? Caminhoneiros têm um valor assim monstruoso de respeito e fazendeiros. Essas classes são muito respeitadas, são heróis nacionais. Para você ter uma ideia, quando você anda nas cidades pequenas, tem foto dos veteranos de guerra nos postes de energia. O fazendeiro chega na cidade, ele é respeitado e admirado. Então, essa cultura de respeito e admiração por quem produz, o Brasil, não sei se nós vamos ver, Robert. A segunda pergunta, respondendo a tua primeira pergunta, onde que a gente faz para a gente melhorar? A logística. Isso é uma coisa muito grande, que vai ser difícil de se resolver. Tem que ter muita vontade política para se resolver. Está numa esfera federal. Isso não está na nossa mão. A segunda resposta dessa sua pergunta está nos campos universitários. Então, por exemplo, eu
eu fui bloqueado de dar aula numa instituição do Estado porque eu não tenho curso acadêmico. Eu já fui indicado várias vezes por várias pessoas para dar aula para dar palestra. Quando chega lá no currículo, fala, não, ele não tem formação acadêmica. Não tem mestrado, doutorado. Não tenho nenhuma formação acadêmica. Aí eu pensei comigo, falei, cara, mas o que eu vi ao longo desses 22 anos de agro não conta? Tudo bem. É o protocolo da instituição, tá tudo bem, tá tudo correto. Ok. Aí você vai fazer um curso de agronomia EAD, Robert. Para mim, eu não tenho coragem de fazer um curso de agronomia EAD, porque eu sei da importância do curso, de você ter uma experiência de campo, tal, uma vivência. Então eu não vou pagar para ter o canudo para chegar lá e falar, não, o cara é formado em EAD e virar piada. Entendeu? Então, a seriedade nos institutos universitários que tem que ter, e a gente conhece pessoas sérias que estão atrás disso, mas está sendo ignorada a parte tecnológica em máquinas. Porque tudo que o agrônomo aprende na universidade vai passar por uma máquina. Então ninguém vai pegar o adubo na mão e jogar na mão. Ninguém vai pegar o defensivo agrícola, colocar numa costal e ir bombeando. Aquilo vai passar por drone, vai passar por pulverizador, vai passar por um monte de coisa. E essa parte de tecnologia das máquinas, que não está sendo ensinada nas universidades para os alunos, tem levado profissionais irrelevantes para o campo. Porque hoje, desculpa a minha franqueza com você, a minha sinceridade, os jovens estão indo fazer faculdade de agronomia para se tornar um AT, pegar uma estradinha, ganhar 3 contos por mês, mascar fumo, levar um tererezinho ali do lado e, show de bola. Valeu. Não tem se importado. Cara, aprenda o inglês, cara. Aprenda inglês, vocês não têm uma galinha para dar água, vocês não têm filho. Eu comecei a estudar inglês com 35 anos. É uma vergonha um aluno universitário não saber falar inglês, cara. Entendeu? Fala inglês, você vai estar 95% à frente das pessoas. Então, esse desleixo do aluno e de algumas instituições em ter esse conhecimento de tecnologia dentro das universidades, eu acho que está deixando a gente para trás em relação aos outros países. Você falando da logística, me vem a rota bioceânica aqui, onde Maracaju vai ser um corredor aqui. O quanto você acha que isso vai impactar positivamente para o nosso município no agronegócio? Olha, Robert, sendo sincero com você, a rota bioceânica ela é algo de extrema relevância a termo de logística global, mas ela não sana a nossa debilidade nacional. Então, por exemplo, nós vamos continuar na rodovia. A rodovia não é o caminho, é o trem. Entendeu? Por quê? Porque deixa o transporte barato e gera valor na commodities para o produtor rural, cara. Entendeu? Então, assim, não é que eu sou contra o caminhão, não vai acabar o trabalho para o caminhão, não vai, entendeu? Os Estados Unidos olha o mapa de ferrovia dos Estados Unidos, é um país de distâncias continentais. Então, de norte a sul, de leste a oeste, o país é cortado por rodovias. Vai resolver? Não vai resolver a rota bioceânica. É bom pra caramba, é muito bom e graças a Deus que está saindo do papel esse projeto. Vai trazer valor agregado, produto? Vai, cara, muito. Principalmente com esse comércio com a China, que vai encurtar o caminho, mas não resolve. Eu estou afirmando para você que é paliativo. A logística nacional ela é um problema crônico, inflamado, que está só com uma casquinha por cima. Qual foi a maior transformação que você já presenciou no campo nesses últimos anos? Foi a chegada da tecnologia do desenvolvimento no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, que é a referência de desenvolvimento de tecnologias para o Brasil. Esse foi assim a maior, o gap, né? Era um gap muito grande, era uma diferença muito grande, né?
É que às vezes eu não lembro a palavra, tá? Pra usar aqui. Senão os caras ficam falando, poxa, não vai ficar com essas viadagens, ficar falando em inglês aí, cara. Não é, que às vezes eu não lembro a palavra, entendeu? Mas, por exemplo, Robert, respondendo a sua pergunta. No ano de 2005, quando chegaram as primeiras colheitadeiras axiais, elas já estavam rodando há mais ou menos há 10, 15 anos lá fora. 15 anos elas já estavam rodando lá fora e foram chegar 15 anos depois no país. 2010, as tecnologias estavam sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, demoravam em torno de 7 anos para chegar no Brasil. 2023 foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, essa diferença demorou de 5, já caiu para 3. Então, essa globalização das máquinas e da tecnologia desenvolvida fora está chegando muito rápido no Brasil. Então, assim, a tecnologia ela é igual a bala de um revólver. Eu vou reformular isso. A tecnologia ela é igual a bala de um revólver. Ela saiu, ela não vai voltar mais. Então, quem não tiver preparado para lidar com a tecnologia das máquinas, vai ficar de fora do mercado. Olhando para isso, a gente vê esse investimento até das empresas que vendem maquinários e tudo mais nessa questão de conectividade, certo? Onde você vê, por exemplo, uma Agroamazônia instalando torres de celulares para todo canto aqui em Maracaju e tudo mais. E isso só se deve por conta dessa questão das conectividades das coisas. Minha TV vai falar com o meu computador, que vai falar com o celular, que vai falar com o tablet, e não vai ser diferente nessa questão dos maquinários, inclusive até para ajudar na diminuição do custo da produção. Até onde aquele cara que está atrás lá do maquinário, ele tem que entender que a tecnologia daqui para frente não tem como voltar e que ele tem que buscar cada vez mais conhecimento para se adequar a esse novo mercado de trabalho. Até o momento que ele entender que o que vai sobrar para ele é só cerca e catar pedra. Vai precisar de gente para catar pedra e fazer cerca. Na verdade, Robert, nós temos um conflito geracional no campo hoje. Hoje eu tenho um cara de 60 anos que está trabalhando na agricultura e tem a gurizada de 19, 20 anos que está chegando. Esse cara aqui acha que essa gurizada não sabe bosta nenhuma e que esses caras aqui acham que os velhos já passou. Qual que é o nosso desafio como Escola do Agro? Nos lugares onde nós vamos aí pelo Brasil dar treinamento. É pegar esses caras e fazer um sincronismo entre eles. Que esse cara com a experiência de campo dele, ensinar para esse cara que ele tem que descer da máquina e fazer as aferições, fazer a manutenção diária, e esse cara que domina as telas, entender que esse cara pode aprender com ele. E os dois, num sincronismo de parceria, fazer o quê? Que tenha longevidade da porteira para dentro. Porque esse cara vai se aposentar uma hora. E esse aqui tem que saber com a experiência do outro. Entendeu? O que a gente tem visto hoje? Gurizada gosta de gravar um story dentro da máquina e tal, mas não desce lá para ver se a plantadeira está plantando direito. Não desce para fazer uma limpeza do bico do pulverizador. Não faz a manutenção de uma máquina direito, entendeu? E esses caras manjam pra caramba disso. Só que, irmão, tem cara que se largou o monitor ali, o GPS, o piloto automático, o cara não vai, mano. Essa semana eu fui na máquina com o senhor e falou, cara, eu só faço o básico aqui, tá? Você não me pergunta muito. Eu falei, irmão, o básico bem feito funciona, tá? E só corrigindo a tua observação, que foi muito bem lembrada, pela Agroamazônia, é Agroamazônia e Asteragro. Esse grupo que tem implantado essa tecnologia aqui. E é o grande gargalo do Brasil, falta de conectividade. Até assistindo a entrevista do nosso governador Hidalgo, ele falou muito sobre essa questão da conectividade no campo, onde quando você ia contratar antigamente, você falava, você tem casa, comida, isso. Hoje uma das primeiras perguntas é, tem conectividade? Tem Wi-Fi? Então realmente não, isso, se não tiver Wi-Fi o cara não vai. Já isso era, aí, mano. Entendeu? Isso aí mudou, isso aí não tem mais jeito. E o produtor tem que entender isso, fazer esse investimento. Não só para
o colaborador que vai estar lá trabalhando, mas também para a própria máquina poder produzir o 100% que ela foi projetada para isso. Com certeza. E outra coisa também, Robert, pegando esse teu gancho aí, hoje, cara, o cara tira uma foto, ele faz um vídeo, ele envia pro produtor rural da peça que quebrou com o código certo, isso ajuda muito, cara, no tempo da máquina parada. O cara filma um bezerro que tá doente, o cara filma uma soja doente, um milho que tá nascendo, uma praga, então ajuda muito. Então, produtor rural que não tiver conectividade na fazenda tá perdendo dinheiro, e muito dinheiro. Escola do Agro, como que surgiu esse projeto? É algo que a gente tem ouvido falar muito e muito bem aqui no nosso município de Maracaju, onde realmente eu vejo você fazendo esse trabalho, se eu não me engano vai ser a 4ª imersão aqui. Sim. E como que surgiu essa ideia? 2018, cara, eu vi que tinha uma deficiência muito grande de mão de obra na nossa região. Eu trouxe de fora para o estado em torno de 70 operadores de máquinas agrícolas, só pelo WhatsApp, para atender os produtores aqui da região. Eu falei, mas não é possível que nós somos tão ruins assim que nós não conseguimos treinar esse povo nosso aqui, cara. Que não estou conseguindo aprender e desenvolver essas pessoas aqui, que tem que vir gente de fora. Foi muito vergonhoso isso para mim, não dou conta não. Aí liguei pro Luciano Musi, né, que é um parceirão. Falei, Luciano... São Paulino, cara. São Paulino, o cara é bom. Eu nem sabia desse defeito dele, cara. Falei, Luciano, eu quero startar um projeto, você não deixa eu fazer na sua fazenda? Falei, que projeto que acha, não? Falei, eu quero treinar e capacitar pessoas aqui na nossa região, cara. Não, quanto que é que vai custar isso? Falei, não vai custar nada. Eu quero que você me dê a liberdade para entrar na tua fazenda, treinar os seus operadores dentro da sua cabine com a tecnologia que a sua máquina tem. Eu falei, não, pode ir, ué. Mas é de graça mesmo? Eu falei, não, pô, eu quero validar o projeto. Tá legal. Então, 2 anos eu validei o projeto na fazenda dele. E ele, tipo, me apoiando lá, tal, pode fazer, tal. Então o projeto estava validado dentro da propriedade do Luciano, entreguei os relatórios para ele. E aí eu fui atrás de parcerias, né? Fui falar pro produtor, a grande dor do produtor rural, mão de obra qualificada. Está havendo um apagão no Brasil e nos próximos 5 anos isso só vai piorar para o produtor rural. Fica a dica aí para você, produtor rural, se você não criar um ambiente dentro da sua propriedade, você vai ficar sem gente, isso é uma realidade. Se você não remunerar bem, você vai ficar sem gente. Se você não criar um ambiente bom, com um banheiro bom, com um dormitório bom, com refeição boa, até um lazer dentro da propriedade, você vai sofrer o que eu estou te falando. Eu já estou vendo isso em várias regiões do país. E aí a gente foi lá, falou com o Fábio Caminha, na época era o presidente do sindicato rural. Falei, Fábio, tem esse projeto aqui e tal, tudo, cara. Eu quero fazer porque eu acredito que o futuro do agro está na preparação e na capacitação das pessoas. Ele foi parceiro e tal, cedeu o parque para nós fizemos a primeira edição da escola. Eu tenho parceiros fantásticos, Juarez da Tecnomac, cara, ele, o Eduardo, muito parceiro, acreditaram no projeto desde o começo. O Taylor da Fendt Impact e o Lúcio Basso, cara, meus parceiraços do começo da imersão, estão lá junto. Também não posso deixar de falar do Pedro da GPS Tronic, né, que agora é a Agra GPS, fizeram uma parceria com uma empresa canadense para desenvolver tecnologia, Robert. Eles desenvolveram uma tecnologia que eles podem usar um piloto automático para todas as marcas, padronizando isso dentro da fazenda, cara. Cara, eu vejo que as pessoas não estão se entendendo e não estão vendo esse conceito que a gente está tendo hoje. A pessoa fala lá, Alexa, o que a Virgínia está fazendo hoje? E não faz ideia do quanto isso vai impactar na vida delas daqui para frente. Exatamente, cara. Eu acho que quem não está vendo isso tá em outro lugar, menos aqui, no mundo da realidade. Você sabe que você pode ignorar a verdade, mas você não pode ignorar a realidade, correto? Olhando para o aluno, porque eu sei que você é um cara cristão, um líder nato, você quer formar um aluno
que é um técnico, um líder ou um cidadão consciente? Cara, Uma junção desse... Se a gente formar ele um cidadão consciente, ele vai ser bom em todas as áreas. Porque é impossível o cara ser um bom colaborador e um péssimo marido. É impossível ele ser um bom colaborador e um péssimo filho. Então eu tenho falado que, como eu disse para você, das mentorias da Escola do Hacker, não é só Agra sobre pessoas. Se esse cara é um bom marido, ele vai ser um bom colaborador. Se ele é um bom pai, ele vai ser um bom colaborador. Se ele for um bom filho, ele vai ser um bom colaborador. E isso vai fazer com que ele use bem a tecnologia. Não dá para separar as coisas, Robert. Tem um cara uma vez que falou um ditado assim: botina e chinelo não mistura. Mentira. Se o cara não está bem em casa, na vida pessoal, ele não vai estar bem lá no trabalho. Entendeu? Por exemplo, eu ficava nos Estados Unidos lá em torno de 16, 17, 18 horas dentro de uma máquina. Como é que você fica focado dentro de uma máquina? Só se você estiver conectado no propósito. Qual que é o nosso propósito? O meu propósito é ser o melhor profissional todos os dias. Amanhã, melhor que hoje, 1%. Amém. Todos os dias. Você tem alguma história que você pode dividir de algum aluno que dividiu um depoimento com você, que participou dessas imersões, que participou de algum treinamento que te marcou até agora? Nossa, mano. Putz, tem aquela coisa foi eu chorar aqui, velho. Porque Assim, isso mexe, cara, com a gente, sabe? Teve 2 irmãos gêmeos que lá do Quilombola eram 2 senhores, cara, de quase 60 anos, cara. E eles pegaram e trouxeram um pote de mel pra mim, cara. E aí eles falaram assim, professor, eu vim te dar esse pote de mel porque você mudou minha vida com esse treinamento. Rapaz, aquilo ali eu falei, putz, eu não posso chorar aqui não, mano. Não posso, cara, mas eles vieram me deram um abraço forte e falaram assim, cara, você mudou a minha vida com esse treinamento, cara. Esse treinamento que você deu pra nós não foi sobre máquina. Foi sobre a vida, cara. E nós e, cara, era um potinho de mel assim, era uma coisa muito simples, cara. mas que tem um significado. Nossa, demais, porque eu sei que ele tava dando o melhor que ele tinha lá na aula pra vir aqui. E entre outras histórias, assim, cara que veio do Pará, pegou dois dias de ônibus pra vir fazer a imersão, cara. E o cara veio e falou, Xandó, eu vim aqui pra te conhecer, cara, fazer esse treinamento, cara, e eu tô saindo daqui outra pessoa. Xandó, você é uma referência em comunicação hoje também no agro, não só no agro, mas também com o Café Brothers, que até hoje também é uma das referências de podcast. Para mim é um exemplo a ser Pô, seguido. legal, cara, obrigado, a gente fica feliz. Porque traz informação, traz conteúdo, traz histórias que valem a pena ser contadas. Como que você construiu toda essa audiência? Qual que foi o maior desafio de fazer isso tudo acontecer? O maior desafio foi ouvir de pessoas até próximas, assim, dizer, cara, o que você tá mexendo, mano? Você é mecânico, entendeu? Quem que é você para estar fazendo isso aí? Pessoas dizer para mim assim, você se perdeu, cara. Você era um bom mecânico, hoje você não sabe o que você é, entendeu? E isso foi uma das coisas mais desafiadoras, foi ouvir esses desaforos de pessoas que eram tecnicamente assim próximas e não acreditar nisso, sabe? E construir essa audiência, Robert, tem uma coisa do saudoso Chorão do Charlie Brown Jr., que ele fala que quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então a gente foi construindo essa audiência com verdade, né? Todo dia um pouquinho ali, contando a história de um, de outro e tal. E eu sempre digo lá no Café Bros que quem mais aprende naquela mesa sou eu, né? Então eu já recebi produtor rural, prefeito, vereador, médico, fazendeiro. A gente acabou de gravar com um fazendeiro do Canadá, né? Um gringo lá. Então, de padre, pastor, mãe, pessoas que superaram o câncer. Então, aquilo ali para mim eu que sou o melhor beneficiado naquilo, né? Às vezes as pessoas falam, cara, isso é loucura, mano, você colocar dinheiro nisso aqui. Eu falei, irmão,
Nem se eu fizer faculdade 10 anos, eu não vou aprender o que eu aprendo nessa mesa aqui, cara, entendeu? Então o maior desafio foi superar a frustração dos outros, não a minha, de achar que aquele projeto não dava certo, entendeu? E como que nasceu esse projeto? Porque antigamente era Café Brothers. Tinha lá o Netão, tinha o Tamioso E o Álvaro. e o Álvaro. E de repente hoje a gente só vê o Brother. O que aconteceu foi o seguinte, em 2023 não, começou o Café Brothers. Qual foi o propósito? O propósito do Café Brothers foi esse, histórias reais contadas por pessoas reais. Esse é o que está escrito lá na parede lá do café. Só que o que acontece? Cada um tem a sua vida, né, cara? E quando eu viajei em 2023 para os Estados Unidos, o projeto ficou parado 6 meses quase. E aí eu falei assim, olha, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu falei, gente, eu tô deixando o Café Brothers para vocês e vou abrir um podcast novo para mim. Não, mas por que você vai abrir isso? Eu falei, cara, eu fui e vocês não fizeram. Não, mas nós tava esperando você voltar pra gente fazer, né? Eu falei, então o projeto não é bom, pô. Se eu tenho que estar para funcionar, então não é bom. Aí aquele negócio, né? Os 4 ali meio que deu uma tretada e tal, né? Daí eu falei assim, não, eu não quero mais. Não, faz aí, pô, então fica com você, quando der a gente vai. Porque que acontece? Todos os 4 têm agenda cheia, cara. São pessoas comprometidas, né? São meus amigos até hoje, né? E era difícil demais para conciliar a agenda. Esse era o maior desafio. 2 anos nós tocamos de boa, entendeu? E aí vai convidado, o convidado pode, um brother não pode. Aí cancelava. Então foi, sabe? Foi indo para esse rumo. Aí o que aconteceu? Então fica para você, Xandó. Eu falei, olha, eu aceito ficar com o projeto Café Brothers. E quando eu convidar, vocês vêm. Quando a gente fez o episódio 100, a gente gravou com os 4 ali, tudo e tal. E volta e meia o Thiago tá lá, o Álvaro tá lá, o Neto também. Então a gente não brigou, tá? O pessoal acha que a gente brigou, tal, virou uma fofocaiada da pega e falou, os caras do Café Brothers racharam lá. Virou chá. Virou chá. Mas aí ficou só comigo hoje lá. Hoje eu tenho um time maravilhoso lá. E um dos privilégios que eu tenho é trabalhar com a minha filha lá no Café Brothers. Eu sempre carrego comigo que nada mais vale que um bom tereré gelado e uma boa conversa. Que conversa você teve ali dentro desse Café Brother que você fala, cara, essa valeu todo esse investimento e que realmente me trouxe benefício? Meu Deus, cara, essa recente agora, né, com esse produtor rural do Canadá, que eu gravei o podcast falando inglês com ele, então foi uma coisa, falei, cara, meu Deus do céu, cara, isso valeu todo o esforço, ele falava comigo em inglês, eu entendia ele, isso foi sobrenatural, sabe? Aprender a história do cara, o cara extremamente inteligente, cara, muito inteligente, porque ele é fazendeiro e engenheiro elétrico. Ele é um alemão que mora no Canadá. Então a história de vida do cara é fantástica, né? E a outra foi quando estava sentado com 3 prefeitos na mesa, né, cara? Que é uma coisa difícil pra caramba pra você unir essa agenda, né? Rodrigo Basso, Lucas Foroni e Marcos Caldeirão. Então, os municípios referência de agricultura aí, tirando Dourados ali, né? Mas Maracaju, Cidrolândia e Rio Brilhante. E eu tá sentado com os caras conversando comigo e os caras tá felizes de estar lá, pô. E eu não paguei R$1 para eles estar lá, nem nada, entendeu? E eles me dando aquela experiência de administração, de pessoas, de recurso, de BO, que eles tinham desafio, primeiro ano do Rodrigo Basso, segundo mandato do Lucas Foroni, segundo mandato do Marcos. E os caras ali conversando, eu falei, caraca, mano, isso aqui é de verdade mesmo, né? Então, aquele dia ali eu falei, putz, é real, né? Sua fé, os seus valores, sua vida cristã, cara, a gente te acompanha de longa data. Eu acredito que um dos momentos mais difíceis para você é essa distância da família. Como que vocês lidam com isso? Olha, Robert, isso eu acho que é a coisa mais difícil, né, cara, que tem para mim como um entusiasta de buscar conhecimento fora do Brasil, né? Então,
eu recebi um dos áudios mais difíceis da minha vida de ouvir, chegando ao aniversário da minha filha falar para mim, a mais nova, né, a Lorena, fala, pai, você não vai vir no meu aniversário? Tipo, vem só um pouquinho, depois você volta, sabe? Quando a criança não tem noção da distância. Então, isso é uma coisa assim que você vai olhar no retrato, não tem você na foto, né, cara? Então, isso é muito difícil. Você perder casamento, aniversário de casamento, aniversário da sua esposa, datas importantes. Poxa, estava na Austrália, perdi a formatura da minha filha mais nova, né, cara? Isso não vai voltar, né? Não tem como voltar isso, né? É um preço muito caro isso de ser pago. E às vezes as pessoas não têm noção do que você passa, né? E você tem que ter uma mentalidade muito forte, porque você está milhares de quilômetros longe de casa e você tem que estar focado fazendo o que você está fazendo, entendeu? Então isso te puxa para um nível de excelência acima de você, acima porque eu não tô aqui para fazer o que eu quero, eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança, e a gente tá lá para fazer isso. Então essa parte, essa distância, né, de ficar longe, pô, morei 6 meses nos Estados Unidos, né, praticamente meio ano fora do Brasil, e a tecnologia ajuda, mas às vezes a minha filha fala, pai, por que os pais dos meus amiguinhos vão buscar eles na escola e você não vem? A criança não compreende essa distância e tempo, né? Então esse é o maior desafio que tem. E está muito alinhado, né, Robert, em relação ao casamento, né, cara? Eu já disse, eu gravei um vídeo esses dias, eu franco para minha mulher, cara. Ela é uma mulher, assim, muito leal, uma mulher muito fiel. A gente está junto há 22 anos. E assim, quando Deus me honrar, eu quero honrar ela da melhor maneira possível. Eu quero servir ela todos os dias da minha vida, porque ela é uma pessoa, assim, concorda com tudo que eu faço? Não concorda, mas ela apoia, ela questiona, é pro bem da nossa família. Então tudo que entra de recurso eu invisto no trabalho, na família, no desenvolvimento das meninas, no conforto do nosso lar. Ela entende que eu estou fazendo é pro nosso bem, mas não é fácil. Eu me coloco no lugar dela. Então, ter situações que tem que resolver no lar, que eu teria que estar aqui para resolver, ela resolveu. Então, é uma mulher muito guerreira, sou fã dela, sou apaixonado nela, 22 anos, sou apaixonado por ela, quero viver o resto dos meus dias com ela. E sem o apoio dela e das minhas filhas, seria impossível fazer o que eu faço. A gente vive um mundo onde as pessoas estão perdendo a fé e estão vivendo momentos assim de questionar até Deus, onde a gente tem que sempre ter aquela situação de ter os nossos princípios, acreditar neles, viver essa situação, de refletir sobre tudo isso. Mas como que você consegue lidar com isso no dia a dia? Porque às vezes o cristão também vira motivo de piada de repente, porque você está lá numa roda nos Estados Unidos da vida, os caras estão bebendo e você fala, cara, tem que eu... Olha, Robert, muito boa sua pergunta e muito difícil, né, a sua pergunta, né? A minha fé foi muito provada nessa última temporada por conta de um gerente que eu estava trabalhando, que ele é do Reino Unido, e era uma pessoa extremamente difícil de lidar, pessoalmente. Eu fui esfolado vivo naquela última companhia que eu trabalhei ali, nesse intercâmbio. E um dia eu estava dentro da máquina e falei, Deus, manda o alívio, porque eu estou no meu limite. Se o senhor não mandar o alívio hoje, eu vou quebrar uma porrada, cara. Nós vamos se tramar no pau no meio dessa lavoura aqui, porque eu estou no meu limite. Porque nós somos homens, nós temos a nossa vergonha na cara também, né? A humilhação e a afronta, ela vai até um limite. Depois daquilo, não tem como você aguentar aquela afronta. E graças a Deus veio, né, o alívio. Mas é impossível agradar a Deus sem fé. E nesses extremos, quando você está assim, longe de casa, pô, você está vulnerável, entendeu? Você está passando problema difícil de resolver ali, quer dar uma balada na fé, sabe?
mas eu procuro fazer igual o salmista, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, né? Então, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, né? Eu tenho até essa tatuagem aqui, que é do Salmo 119, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, eu firmava com Deus dentro da cabine ali, orava, falava com Deus, pedia para Ele me mandar o alívio, e tentar seguir o propósito, até o final, fazer tudo com excelência. Lá no final da temporada, dá muito acidente. Tomba caminhão, queima máquina, gente briga, gente discute. E tudo é um turbilhão de emoções, porque a gente do mundo inteiro, cara. Eu trabalhei com irlandês, islandês, neozelandês, australiano, sul-africano, inglês. Então é um mix de gente ali, cara, de cultura do mundo todo. Então você tem que ter um jogo de sair da sua fé, nem para direita nem para esquerda, e aguentar a porrada ali 3, 4 meses. Aí os caras falam: não, pô, esse cara é de verdade, ele aguenta tranco, né, cara? Porque o cara vai te testando também, né? E aí no final da temporada eu mandei uma mensagem pro Big Boss e falei para ele: olha, estou na última semana do meu contrato aqui desse intercâmbio. Quero dizer para você que eu estou animado e motivado a continuar fazendo o meu trabalho com excelência aqui. Então, o americano, se ele pegar na tua mão e te der um abraço, é porque você é alguém em cima da média demais. Então, quando eu fui me despedir do Big Boss, eu fui falar para ele: Mr. Ryan, eu vim te agradecer pela oportunidade que o senhor me deu de viver experiência em lugares incríveis. Por exemplo, eu conheci o Parque de Yellowstone, era meu sonho. Eu vi a Aurora Boreal vermelha, que há mais de 20 anos não tinha. Eu conheci o Parque Nacional do Glacier, que tem uma montanha que tem gelo o ano todo, não derrete o gelo da montanha, que é muito alto lá. Então eu estava extremamente agradecido a ele por acreditar em mim, me dar a oportunidade. Eu fui agradecer ele. Ele fez assim para mim. Eu falei: cara, será que eu falei alguma palavra errada em inglês, né? Falou: não, eu vou chamar a Laura, que é minha esposa, você fala isso para ela. Aí eu falei: olha, Mr. Laura, obrigado pela oportunidade. A senhora, os seus filhos são muito educados, muito lindos, seus filhos. E quero agradecer vocês pela oportunidade. Você o tempo todo me tentando fazer sentir parte da família. Eu me senti parte da sua família nesse tempo aqui. Então, obrigado de coração. Cara, ela chorou, mano. Veio, me abraçou, falou: William, muito obrigado, William, por servir a nossa companhia. Aí o Mr. Ryan falou: olha, o William era a pessoa mais versátil que tinha na empresa. Nós mandava ele para Montana, ele ia para Montana. Mandava ele para o Kansas, ele ia para o Kansas. Mandava ele para o Nebraska, ele ia para o Nebraska. Mandava ele para Dakota, ele ia para Dakota. Então, porque eu entendia que eu estava lá para viver uma experiência. Então não podia ser alguém birrento e falar assim: não, para lá eu não vou, com fulano não, eu vou. E eu tenho que falar isso para a pessoa: vai no caminho mais difícil, que a fila é menor. Ninguém quer o caminho difícil. E esses lugares difíceis me levou para onde? Para o meu sonho. Xandó, olhando, estamos chegando aí para o final. Como que você vê? Eu vou falar assim, eu ia perguntar para os próximos 10 anos, mas eu acho que não vai chegar tanto, não. Eu acho que daqui a 5 anos nós vamos ter muito mais inovação no agro. Como que você vê essa tecnologia para os próximos anos? Eu vejo que a tecnologia, tanto na produtividade quanto para máquinas, ela vai chegar numa velocidade avassaladora da porteira para dentro. Então eu vejo que nos próximos 5 anos, o produtor rural que ele não investir em capacitação de pessoas, porque eu acredito nisso, que o futuro do agro está na preparação e na capacitação de pessoas. A tecnologia não vai retroceder, ela vai só avançar. Então, o produtor rural precisa ficar atento nessa ferramenta da tecnologia de máquinas. Ele precisa ficar atento em ferramentas e tecnologias de comercialização de grãos, porque o Brasil produz muito bem, mas comercializa mal. Então ele precisa saber entender. Produtor rural que ficar só no Brasil vai ficar para trás, porque ele precisa ir para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha, para a Europa, para ver outras realidades. Ele tem recurso para isso.
Sair fora da sua propriedade e ver outras realidades. Isso vai fazer você ter uma virada de chave e mudar o teu jogo. Você ver outras realidades associadas com tecnologia vai fazer você, produtor rural, viver uma nova realidade dentro do agro. Hoje você está com 43 anos, né? 41. 41. Olhando, Xandó, para esses 41 anos e futuro aí, essa história que você conta das suas filhas, da sua esposa, tudo isso que você construiu até aqui, qual que é o legado que você quer deixar aí? Olha, o legado que eu quero deixar para as minhas filhas, para os meus netos, que eles, quando ficarem ou ouvirem o meu nome, falar, cara, meu avô foi um cara que fez a diferença nesse mundo. Ele não veio para somar, ele veio para fazer a diferença. Por onde ele passou, ele deixou um ensino. Por onde ele passou, ele deixou aprendizado. Por onde ele passou, ele deixou esperança para as pessoas. E isso é o legado que eu quero construir. Eu quero deixar um legado que as minhas filhas, os meus netos, se orgulhem de quem eu fui. Show de bola. Xandó, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e falasse com aquele jovem lá do Manuel, que estava lá jogando handball, pensando na sei lá o que da vida, se ia jogar bola hoje ou não, e se tornou esse cara hoje. Imagina esse jovem que está hoje lá no ensino médio, te ouvindo, vendo essa entrevista aqui agora, e que mensagem você deixaria para ele? O impossível é uma palavra muito pequena, de gente pequena, que quer atrasar o teu lado. Se você mora na Vila Juquita, Adrien, Coqueiral, não importa, cara. Você está falando, você está ouvindo de um cara que morava na Margarida, que era um moleque que andava de bicicleta, e eu conheci 2 continentes que eu nem imaginava. Acredita em você, acredita no seu potencial, não para ouvir os haters, não para ouvir quem não acredita em você, coloca força e foco naquilo que você quer. E um último conselho que eu falaria para você, estuda inglês. Xandó, não tenho dinheiro para pagar o inglês. Vai para o YouTube, lá tem muito conteúdo de graça no YouTube. Xandó, eu queria uma oportunidade. Faça a sua oportunidade. Ninguém vai pegar você da mão aí do Manuel ou do Lima de Figueiredo e levar você para os teus sonhos. Primeiro que o sonho é só seu. E se você não meter marcha, ninguém vai meter marcha para você não. Então para de choradeira e vai para cima construir a sua sorte. Xandó, para encerrar, completa a frase aí para nós. Não é só água, é sobre pessoas. Show de bola! Com isso a gente falou aqui com ele, um cara abençoado por Deus, quero muito, que tem uma visão de futuro, cara, tremenda, que ajuda muita gente também com o seu conteúdo nas redes sociais, valores, que Deus continue te abençoando muito, amém, abençoando a sua família. Para mim é um privilégio estar com você aqui sentado à mesa e quero te convidar também para a gente estar indo lá para a nossa Rádio Cidade, quem sabe aí futuramente, toda sexta-feira das 9 às 10 a gente está falando com pessoas, contando boas histórias de uma forma mais objetiva, onde a legal, gente tem esse propósito de falar comigo. Então, legal. Show de bola? Obrigado, Xandó. E com isso a gente encerra mais esse episódio. Um forte abraço. Deus abençoe. Valeu, tamo junto. Valeu.